No caso da Milene, ela tem uma pele mista, né? Mais para seca do que para oleosa, então é uma vantagem para se maquiar, porque a maquiagem não vai sair com tanta facilidade. Para aquelas pessoas que têm pele muito oleosa, claro que aqui, né, a gente tem uma região sul, mais fria, a probabilidade de oleosidade na pele é menor do que uma pele seca. A Avon lançou recentemente uma base, uma pré-base, chamada Avon Magix, que eu falo que é um santo remédio para os homens, que é o que quase nunca gosta de usar maquiagem, né? Porque Deus foi muito injusto com a gente nessa hora. E essa base, ela ajuda a contrair o poro, evitando que ele produza muita oleosidade. No caso, para quem tem muitas linhas de expressão, ele suaviza essas linhas e triplica a durabilidade da maquiagem. Então, se a maquiagem normalmente dura 4 horas, ele passa a durar 10, 12 horas. Tá? Ele aumenta bastante. Aí, por que para nós homens é interessante? Porque ele dá essa matizada na pele. Então, não precisa entrar com corretivo, com base, né? Dá uma pele mais bonita. Apesar dessa base ser uma base 3 em 1, eu vou utilizar um pouco de pó só para aumentar a durabilidade dela. Para começar a colori-la, eu tenho que pensar em 3 pontos importantes. Onde eu vou estar, a que horas eu vou estar e o que eu vou usar. Por que esses 3 pontos são importantes? Onde eu vou estar? Vou buscar uma harmonia desse visual para o ambiente que eu estou indo, seja ele corporativo ou social. A que horas? Durante o dia, a gente tem de evitar usar produtos muito cremosos, cintilantes e com cheiro muito forte. Tudo de dia triplica de valor. E o que eu vou usar? Vou buscar uma harmonia dessa maquiagem para aquilo que eu escolhi vestir. Lembrando que não é porque eu escolhi vestir roxo que eu vou fazer uma maquiagem roxa. Parece uma berinjela no meio do shopping, né? É uma harmonia. E normalmente as marcas dividem as suas grades de cores entre cores quentes e frias. Para quem não faltou na aula de educação artística, sabe do que eu estou falando. Cores quentes são aquelas que levam mais amarelo, então amarelo, dourado, cobre, marrom, salmão. E cores frias são aquelas que levam mais azul na sua composição. Azul, rosa, roxo, prata, cinza, preto, né? E normalmente elas dividem os seus duos, trios e quartetos com essa referência, com essa grade de cor, tá? Mas eu não sei usar uma cor de sombra, quem dirá 4 ao mesmo tempo, né? Uma única cor de sombra, principalmente para o dia a dia, é mais que suficiente. Se eu estou falando de uma maquiagem rápida, prática para o dia a dia, uma única cor clara é suficiente para essa maquiagem, né? Até porque luminosidade não está atrelada a produtos cintilantes. Então, sempre que eu for usar cores opacas durante o dia. Sombra clara. Claro que eu estou usando um pincel mais longo, porque eu quero que todos vejam, porém um pincel que vem acoplado no produto também dá o mesmo efeito. Vira um pouquinho também aqui. Canto interno dos olhos, até a metade, eu venho com a sombra clara. Então eu tenho o olho, metade dele, canto interno até a metade, eu venho com a sombra clara. Cor escura, canto externo dos olhos, limite dos cílios, até a metade com a sombra escura. Marco o côncavo. O côncavo, para quem não sabe, é a curvatura desse osso no alto do globo ocular. Tá? Todo mundo tem côncavo. E vou esfumar um pouco de escuro, um pouco de claro. Um pouco de escuro, um pouco de claro. Esfumar, porque esfumaçar é jogar fumaça na cara da criatura. Tá? Então tem o canto interno, né? Os olhos estão aqui, canto interno, até a metade eu venho com a sombra clara. Canto externo até a metade, cor escura. E vou esfumar, um pouco de escuro, um pouco de claro, um pouco de escuro, um pouco de claro. Eu gosto, preferencialmente, de trabalhar sempre com com sombras em pó. Eu não gosto muito das sombras cremosas, principalmente porque no verão elas tendem a marcar mais a pálpebra.
Ainda com a cor escura, eu vou levemente aplicá-la por debaixo dos cílios inferior para marcar o contorno dos olhos. Olha assim. Por que eu aplico embaixo dos olhos? Só para ter o contorno deles, tá? E novamente a cor clara, que eu usei lá no canto interno, eu vou aplicar no alto da pálpebra, próximo à sobrancelha. Isso vai dar um efeito mais marcante para os olhos, para o efeito esfumado que eu estou criando, e vai dar a ilusão de uma sobrancelha mais arqueada também. E já ganho olhos mais marcantes, certo? Delineador de olhos. Delineador de olhos tanto pode ser o líquido como o lápis. Eu particularmente não gosto do delineador de olhos pro dia. Eu acho que ele dá um peso desnecessário para o olhar, uma sensualidade que, dependendo do meu segmento profissional, para onde eu estou indo, ele pode ficar um pouco demais. Mas sempre tem pessoas mais tímidas. Aí a minha sugestão é que você use um lápis apenas na pálpebra superior. Por quê? A função de um delineador de olhos é projetar o olhar. Então, se eu aplico o lápis na pálpebra superior, eu estou levantando o meu olhar. Não aplico em cima, só aplico embaixo, meu olho faz isso. E ela jura que está arrasando, né? Prova disso? Fecha um pouquinho. Sempre bem rente aos cílios. Quanto mais interno, mais fino esse traçado vai ficar. E sempre no limite dos cílios. Nada de rabinhos, gatinhos ou maias. Claro que dependendo do que eu quero apresentar. Olha para cima um pouquinho. Não apliquei em cima, só aplico embaixo. Dá ou não dá a impressão de um olho mais cansado? De um olho caído? Então, sempre que eu for aplicar em cima, eu aplico, sempre que eu for aplicar embaixo, eu vou aplicar em cima também. Eu, como falei, não gosto de delineador de olhos pro dia. Ah, mas eu gosto, eu preciso dar um efeito, eu quero ser mais sensual. Aí eu prefiro sempre esfumar. Ah, bom, agora tem um lápis com uma esponjinha que ajuda na hora de você esfumar. Então apliquei o lápis e dou uma esfumada para ele ficar mais leve. E eu não vou perder o efeito que eu quero. E vou... poderia ser um delineador líquido. Para a noite não tem problema. A diferença entre o líquido e o lápis é o seu formato, porque ambos são delineadores. E delineador líquido para passar, você tem que ter muita prática para passar. Porque se você não tiver prática, de duas uma, ou fica um trilho sobre a pálpebra, ou um ecocardiograma, né? Mas como é que eu aprendo a passar um delineador líquido? Pega um pincel bem fininho, umedece ele na água, aplica numa sombra preta ou cinza e delineia o olho como se fosse um delineador convencional. Borrou, ficou torto, trincado o ecocardiograma? Pega um cotonete ou um pincel seco e corrige. O delineador convencional não dá para fazer isso. Você pode lavar e começar tudo de novo.